Vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre Rousseau, né? Vamos falar sobre Rousseau. Rousseau, sabem, ouviram falar em Rousseau, né? Já ouviram falar? Sabem quem é esse cara? Esse grande pensador da política, não só da política. Também escreveu uma obra importante no campo da pedagogia, mas também escreveu outras obras, escreveu romance, escreveu peças de teatro, ópera, escreveu sobre música, e é um dos grandes filósofos, um dos grandes. Ser considerado um grande filósofo, pessoal, é um feito, é um grande feito. Porque os filósofos, queiramos ou não, embora, veja, você pode fazer um curso de filosofia, como eu fiz. Em geral, é muito comum que os filósofos sejam professores também de filosofia. Mas ser um professor de filosofia não faz necessariamente um filósofo. Em termos convencionais, sim. Em termos convencionais, sim. Você pode ser chamado de filósofo e tal. Mas há um peso enorme sob a noção de filósofo, porque os filósofos, eles são como que, pela contribuição que deram para a civilização, eles são como que os cabeças. Eles são como que, eu não quero usar a expressão guias, porque não é bem isso, mas não deixa de ser. São os caras, pelo que nós temos visto aqui, nesse caso específico sobre política, vocês veem como as teorias políticas, elas começam a surgir ali entre os gregos, né? Sócrates, Platão, e prossegue Aristóteles depois, e vai havendo, né, um avanço, uma mudança, várias concepções sobre o Estado, sobre a política, sobre formas de governo, e vocês veem que os filósofos estão aí sempre, né, sempre na base, seja repercutindo as ideias do seu tempo e propondo outras, né, seja inaugurando essas noções, né, seja inaugurando essas noções e, portanto, marcando o seu tempo. Marcando o seu tempo e marcando o porvir, marcando o futuro também, porque no futuro, né, recente ou mais além, as suas ideias são retomadas por outros, né, são retomadas pela sociedade, pela população em dado momento. Então, o avanço da história, do ponto de vista das suas instituições, como é o caso dos governos, sistemas de governos e tal, vão repercutir essas ideias. Então, não são pessoas comuns. São pessoas comuns do ponto de vista do dia a dia. A gente vai ver aqui, por exemplo, Rousseau. Rousseau, vamos ver um pouco da sua biografia daqui a pouco, era um cara, claro, um intelectual, alguém que começou a ler muito cedo, estudar muito cedo, e vai se desenvolvendo a ponto de se inserir neste lugar em que poucos entraram. São poucos, eu estava falando disso. É um dos grandes filósofos, porque, embora nós tenhamos aí, vejam, nós temos aí, se a gente contar desde o começo da filosofia, no final do século VII para o século VI a.C., nós vamos ter aí, juntando tudo, 2.800 anos. 2.800 anos. 2.700 anos, 2.600, uma margem aí, né? Uma margem aí para contar esse tempo. Então, nós, contando assim os grandes, talvez nós não cheguemos a 100 filósofos, contando os grandes. Talvez não cheguemos a 100. Quem são os grandes? Esses cujas ideias iluminaram a história. Iluminaram no sentido de mostrar o caminho, ou pelos processos próprios da história. O cara, quando escreve a sua teoria, ele está envolvido ali com uma questão, publica o seu livro e tal, mas ele mesmo não sabe se isso vai render. Como é que
como é que a história vai reagir às suas ideias. Mas a história tem seguido, tem reagido, tem debatido algumas dessas ideias, e são esses caras, pela influência que tiveram, que estão aí no topo, né, vamos chamar assim de panteão, né? O que é o panteão? O panteão, na mitologia grega, é, digamos assim, o conjunto dos deuses gregos. Então, também se utiliza a expressão para falar dos filósofos, ou dos homens da ciência, dos gênios da ciência, os grandes cientistas, como Galileu, como Copérnico, como Newton, como Einstein, os caras cujas descobertas, cujas ideias fizeram a humanidade avançar. Certo? Então, Rousseau é um desses caras. Não é por acaso que a gente estuda. É porque o modo como a sociedade, como a história avançou, se movimentou a partir dali, tem muito a ver com as suas ideias. É o mesmo caso do Hobbes, do Locke, do Maquiavel. Entende? Os caras escrevem um livrinho às vezes, né? Eu estou exagerando, né? Ele não escreve só um livrinho. Maquiavel, mas Maquiavel é muito conhecido por causa de O Príncipe. E era nisso que eu pensava. É um livrinho, se você pega. E nas bancas aí, você compra R$10. Quer dizer, eu digo nas bancas é porque eu sou velho, tá, pessoal? Desculpa. Ai, ai. Aquela banca de perto da Maquel ainda existe, né? Ainda existe. Mas em 2000, eu mudei para Icoraci em 2003. Então eu ia com frequência ali, meus filhos foram crescendo, eu sempre quis levar meus filhos em lugares com livros, sempre levei em banca de revista, comprei revistinhas, que eu lia também quando era menino, eu sempre levei em livraria e tal. Então, me lembro da banca. Me parece que ela está um pouco hoje. As pessoas perderam o interesse. A internet, né? A internet surgiu, que também é bom. Mas o livro, eu lembro do livro do Maquiavel ali na banca, daquela banca perto da Maquiel. É um livrinho, O Príncipe. Mas é um livro fundamental na história da Europa do século XVI até hoje, né? Até hoje. A Europa, a América, o mundo. Então, são ideias que tornam-se muito influentes. Então, por mais que alguém faça o curso de filosofia, é claro que essa pessoa pode tornar-se um pensador, no sentido de que suas ideias tenham este alcance. Não está excluído, né? Não está excluído. Mas o professor de filosofia, ele compartilha, né, essas teorias, ele estuda, ele lê e tal, tem uma formação e compartilha, mas isso não faz dele um filósofo como faz de um Rousseau um filósofo, de um Platão, de um Hobbes. Não, então esses caras eles não são muitos. Não, é claro que há muitos autores, mas assim aqueles que a civilização destacou pelos seus próprios motivos, né? Não é que, por exemplo, por que Aristóteles, Platão e tal, que estão lá atrás, por que eles ganham tanta visibilidade? Porque eles poderiam ter ficado lá atrás, mas o processo como a história andou, vocês lembram do helenismo e tal, depois lembram do cristianismo, os autores cristãos vão voltar a eles, por quê? Porque eles estavam presentes, porque houve o helenismo, foram difundidos e tal. Então, é o modo como a história funciona, mas os caras por si mesmos tiveram grandes sacadas. Se você pega a obra de Platão, Aristóteles, por exemplo, falar deles, elas estão sempre presentes. A civilização seguiu na esteira das suas obras, das suas ideias. Suas teorias são tão profundas, né, que, por isso que eu falei, que meio que guiaram, deram o norte, deram a direção para a humanidade seguir. A humanidade, no caso que eu falo do Ocidente, né, do Ocidente. Nunca esqueçamos que o mundo, que a espécie humana, ela não se enquadra só no Ocidente. Há outras civilizações, há outras culturas, há outras tradições que a gente não conhece. Não conhece. O que é que nós sabemos da China? A China é milenar. Sabemos pouquíssimo. Sabemos hoje mais por causa dessa coisa comunista, capitalista, sabemos um pouco da China. Mas tem uns documentários no YouTube, eu sempre vejo aqui acolá um ou outro, tem um sobre a China. Acho que são vários episódios sobre a China, a história da China.
Então, assim, sabemos muito pouco do Japão. O que sabemos do Japão? Pouco, muito pouco. Então, sabemos muito mais da nossa, que tem a ver conosco. Somos americanos, sul-americanos, as Américas, de modo geral, elas foram colonizadas pelos europeus. E aí acabaram recebendo influência. E aí, por isso, então, a importância sempre recorrente a fala sobre os filósofos gregos. Então, o Ocidente, Europa, Américas e tal, receberam influência e esses caras são muito fortes dessa área. Embora também o Ocidente tenha influenciado no mundo contemporâneo outras regiões, e aí são os seus pensadores que são ali lidos, estudados e tal. Então, voltando. Então, não é o fato de você estudar filosofia que te torna um filósofo no sentido que você reconhece um Rousseau, um Platão, etc. Né? Você pode ser chamado de filósofo por é o curso que você fez, mas os grandes, eles são poucos. Né? Eles são, considerando o tempo de produção e a quantidade de autores que foram existindo no tempo, os grandes, aqueles que foram realmente influenciaram a história e a civilização, eles não são muitos. Então, digamos que a gente chegue a 100, pode ser até que ultrapasse, mas mesmo assim não são muitos, considerando o tempo, né? 2.000 e quase 3.000 anos, são poucos. Ok? Então, Rousseau é um desses. Esses que a gente estuda estão entre os grandes, tá? Então, estou destacando o Rousseau aqui, que é o cara da vez. Bom, vamos falar sobre Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Opa, não cliquei aqui no negócio e não saiu. Vou dizer de coisa. Escrevi de novo. Jean-Jacques Rousseau. Quando é que esse cara viveu? Ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Então vejam. Ele é um cara do século XVIII. Ele é um personagem do século XVIII. É um filósofo do século XVIII. Por que eu estou enfatizando o século XVIII? Porque o século XVIII é um século no qual floresceu um movimento muito importante, que vocês já sabem qual é, já falamos disso aqui, que é o chamado Iluminismo. Iluminismo. Por que se chama Iluminismo? Porque o século XVIII é marcado por um grande otimismo com a razão. Grandes esperanças dos filósofos, da sociedade de então, grandes esperanças depositadas na razão. Esta capacidade, esse instrumento humano de produzir um conhecimento confiável. Não só produzir um conhecimento confiável, portanto, produzir teoria, como também a razão é entendida como uma espécie assim de guia, de luz natural, que não apenas pode iluminar o desconhecido, tornando-o conhecido, e a ideia que eu utilizo aqui, a imagem que eu utilizo para ilustrar, é da lanterna. Então, faltou luz no teu bairro, na tua rua. Acontece isso com frequência, né? Então, por mais que você conheça aquele ambiente, você vai ter dificuldade para se locomover se está tudo escuro. Então, a gente utiliza uma luz, uma lanterna. Então, no escuro, geralmente a gente tem medo, né? As pessoas têm medo. Então, você, de repente, ilumina. Você percebe que não tinha nada ali para você ter medo. Tanto que durante a luz, durante o dia e durante a noite, quando está iluminada a casa, ninguém tem medo, porque está vendo tudo como é, não tem nada ali. Mas bastou o escuro para você começar a imaginar coisas, né? Então, a ignorância, ela é uma escuridão, digamos assim, intelectual. E aí, para desfazer essa ignorância, essa escuridão intelectual, qual é o instrumento? A razão. Então, a razão é a luz natural. Então, havia um otimismo no século XVIII em torno da razão, por causa de quê? Por causa dos feitos nos séculos anteriores. Nós já vimos isto aqui, nós tivemos na Europa um período de cerca de 10 séculos em que a razão foi deixada de lado. A razão como instrumento de produção de conhecimento,
portanto, de teoria. E o outro lado que eu ia falar, esqueci, ela também é um guia das ações humanas, no sentido de que somos muito afetados pelos nossos sentimentos, emoções, em certas situações, e nesta hora é muito importante que nós sejamos capazes de controlar os nossos impulsos, emoções. De repente a gente ficou irado com alguma coisa, se a gente for agir naquele momento motivado totalmente por aquilo, nós corremos o risco de fazer bobagem. Então é melhor você buscar uma atitude mais racional, que você vai sempre, em tese, vai sempre se dar melhor. Então a razão, ela é vista não apenas como um instrumento de conhecimento teórico sobre o mundo, mas é também um instrumento que é capaz de nos guiar sempre para o bem. Essa que é a ideia. Certo? Então, o século XVIII tem esse grande otimismo com a razão por conta dos feitos nos séculos imediatamente anteriores. No século XV, voltando aí 3 séculos, no século XV, vocês já sabem disso, houve uma retomada, né, dos investimentos na razão. O homem havia deixado de lado por conta da influência da religião cristã, que vai privilegiar, às vezes eu me atrapalho, vai privilegiar a fé. Então vocês lembram, né? A razão é deixada um pouco de lado, o mais importante é a fé. Por quê? Porque se entende naquele momento que a verdade que todo homem precisa saber, ela foi revelada. Então não precisamos utilizar a razão para encontrar a verdade. Ela foi revelada e você tem acesso a essa verdade não pela razão, mas pela fé. Então, uma revelação. Deus revelou-se. E a religião cristã e a igreja cristã é, portanto, a porta-voz dessa revelação. Ela pode te ensinar, ela vai te incentivar a crer, etc, etc. Não vou entrar em detalhes, porque neste crer tem também muita ameaça de um inferno terrível, caso você não creia, caso você não obedeça. Vou deixar de lado, mas tudo isso, o medo, né, tem a ver com a ignorância, tem a ver com o desconhecimento. E é justamente isto que os renascentistas se deixam de lado, né? A partir do século XV, há de modo muito claro uma recusa do teocentrismo, isto é, de uma concepção de mundo baseada na ideia de Deus, portanto baseada na fé, e opta-se, né, escolhe-se, a partir dali, retomar aquilo que os gregos haviam feito, olha só, né? Eu segui meio a lógica infantil, né? As crianças começam a falar assim, que elas seguem meio que uma lógica da língua e vão formulando palavras dentro de uma certa compreensão da gramática, claro, intuitiva. Foi o que eu segui agora, desculpe. O que os gregos haviam feito, né? Aquela pesquisa racional. Então, por isso, o renascimento, ele como que retomam aquilo que foi deixado de lado. Então, a partir do século XV, já vimos isto, vai haver o investimento na razão, as explicações passam a ser racionais, não mais baseadas na fé, a ciência começa, né, a ganhar a ser mais praticada, de modo que no século XVII acontece a chamada Revolução Científica, quando uma nova compreensão do mundo, baseada agora na razão, tem vez, e aí surge a ciência e papapá. Então, assim, no século XVIII, por conta desses feitos todos, já estudamos em outras aulas um pouco disso, não vou me demorar explicando de novo, mas a humanidade mudou para caramba. O progresso, né? Houve um progresso. A Idade Média estagnou, ficou estagnada ali 10 séculos. Não houve investimento na ciência, a tecnologia praticamente não avançou, né? Baseado naquela ideia de que Deus já mostrou tudo que precisamos saber sobre o mundo, e como a sociedade está muito bem organizada e ela agrada a Deus naquela divisão dos 3 estamentos, servos, nobres, clérigos, então não tem segredos, basta cada um viver sua vida, não tem que descobrir nada mais. Mas tudo muda com o Renascimento. Então, começa a haver descobertas, começa a haver invenções, a tecnologia começa, né? Há uma ideia geral de progresso. E é essa percepção que faz com que no século XVIII haja um otimismo.
em torno da razão. Por isso é chamado de século das luzes, ou simplesmente iluminismo. O que é o iluminismo? Esse movimento intelectual de aposta na razão. Então, ele já tem todos esses feitos dos séculos anteriores e eles projetam, né, que a humanidade será cada vez mais feliz, experimentará níveis maiores de satisfação, portanto, de felicidade, na medida em que a razão, né, for cada vez mais valorizada. Então, um exemplo muito simples para nós é o da proposta que começa a surgir aí de uma escola pública. Quer dizer, que o Estado se encarregue de esclarecer, olha a palavra, esclarecer a população através, né, das escolas. Então, a ideia de uma escola pública começa a surgir aí. O que se faz na escola pública até hoje? Na escola laica. A escola pública ela é laica. A gente traz aqui, vocês têm aula de matemática, de biologia, de física, química, ou seja, os professores, eles são formados dentro daquela área, daquela ciência, e aí as disciplinas são um modo de levar os jovens, levar a população a ter contato com as descobertas e com o conhecimento produzido naquela área, daquela ciência. É por isso que a ciência, a biologia, na escola haverá uma disciplina para transmitir aquele tipo de conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento racional. Então, essa é uma ideia que surge lá com os iluministas. A escola pública tem esse perfil. Ela deve ter esse perfil. É por isso que é estranho, às vezes, que na escola pública há lideranças ou certos professores, talvez não compreendendo bem essa diferença, começam a achar que certa religião começam a dar privilégio a certa religião. Por exemplo, a escola, em tempo de festas religiosas, católicas, cristãs, elas têm uma agenda que privilegia essa religião em vez de outra. A ideia não é privilegiar nenhuma, não é proibir, todos são livres na concepção contemporânea, todos são livres para ter suas religiões, mas o Estado não deve proteger nenhuma. Ele deve garantir o direito de todos. É o livre pensamento, a livre liberdade, a livre escolha religiosa. Então, a escola não pode ser um ambiente em que se privilegia uma religião. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a ideia da escola pública. Se você estuda numa escola privada, aí a escola pode ter uma confissão religiosa. De repente, você estuda numa escola que é vinculada a uma religião. Então, ali você vai aprender coisas da religião. E até pode, há um debate enorme sobre isso, pessoal. Algumas confissões religiosas, e nos Estados Unidos é muito forte isso, elas não ensinam, por exemplo, você tem aula de biologia, você estuda sobre evolucionismo, a teoria do Darwin e tal. Em escolas religiosas particulares, algumas ensinam o criacionismo, não ensinam o evolucionismo, porque vai contra a sua fé. É um exemplo. Mas na escola pública, não. A ideia é transmitir as informações científicas. Pois bem, essa é a ideia lá dos iluministas. Então, havia um otimismo com a razão, certo? Por que eu enfatizei tudo isso? Quis destacar esse aspecto do iluminismo? Porque o Rousseau, pessoal, ele é um cara do século XVIII, mas ele não participa desse otimismo com a razão. Ou, de outro modo, não participa do otimismo com o dito progresso, né, da civilização ocidental, europeia, que enche os olhos dos outros pensadores. O Rousseau ele é um crítico deste progresso. Por que será? A gente vai começar a ver a partir de agora. Ok? Então, eu dei toda esta ênfase ao aspecto do iluminismo para poder apresentar aqui o pensamento do Rousseau. Então, de antemão, já sabemos que ele não compartilha desse otimismo. Os motivos a gente vai ver a partir de agora. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa sobre o que foi dito? Todo mundo quieto, ninguém quer falar nada, tudo bem. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua biografia, né?
Quem foi o Jean-Jacques Rousseau? Bom, ele era filho, de modo muito sucinto, filho de um relojoeiro pobre, poucas posses. Aliás, o Rousseau vai ter uma vida muito difícil. Isso que eu falava ainda agora. O filósofo, ele se torna um grande pensador da humanidade. Isso não significa que ele é um cara rico, um cara privilegiado, não. Isso também mostra que qualquer pessoa pode ser alguém importante. Quanto a isso, não está. O fato de ser pobre não diz nada. O fato de você assim, qualquer pessoa, vir de uma periferia, de uma situação de pobreza, de uma situação de profunda desigualdade, nada disso é definitivo. É claro que uma pessoa que tem esse histórico terá muita dificuldade, muito mais do que alguém que nasceu num berço, né, privilegiado, né? Vai ter muita dificuldade, mas possível. Então, o Rousseau ele era filho de um relojoeiro pobre, né? Ele nasceu em Genebra, na Suíça. Ele não era francês, ele era suíço, mas numa área da Suíça que se fala francês. A Suíça fala várias línguas, dependendo da região com quem ela faz fronteira ali, com o país com quem ela faz fronteira. Se eu não me engano, a Suíça ela faz fronteira com a França, ela faz fronteira, se eu não me engano, tá? Precisa olhar isso depois, mas me parece que sim, faz fronteira com a Alemanha, faz fronteira com a Itália. Então, nas áreas fronteiriças aí, se é com a Itália, ali se fala italiano, e assim com as demais. Então, fala alemão, fala francês, então aqui se fala francês. Então, ele nasceu em 1712 e ele vai embora para Paris aos 30 anos. Aos 30 anos ele vai embora e fica ali. Mas, enquanto isso, ele teve uma vida muito difícil, porque o seu pai, por problemas políticos e tal, o seu pai ele é exilado. E o Rousseau fica, ainda pequeno, fica meio que desamparado na casa de um, na casa de outro. Então, ele sempre foi pobre. Em alguns momentos, até mesmo experimentou a miséria. Então, ele foi cuidado por um, ficou na casa de um, na casa de outro. E a sua formação, ela é uma formação autodidata. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe, né? Ele aprendeu por conta própria. Ele não frequentou, né, ambientes intelectuais, formais e tal. Não foi para uma universidade. Isso é muito importante na nossa trajetória, viu, pessoal? Falo isso para vocês, eu sei que vocês são estudantes, isso faz uma diferença enorme. Mas algumas pessoas abandonam a escola. E abandonar a escola é você claro que se você gosta de ler, gosta de estudar, gosta de conhecer, você talvez não deixe de fazer isso, mas quando você abandona a escola, o modo como a sociedade, os critérios que ela tem para, de repente, reconhecer e te dar um retorno adequado com a tua formação, é através dos documentos. Então, você passa de ano a ano, a escola fornece, olha, fulano passou. Depois te dá um certificado de conclusão daquele ciclo, é o fundamental, é o ensino médio, ou é a graduação universitária, então isso você pode comprovar. Então, de repente, você vai pleitear um cargo, você tem como comprovar. Você pode até ter uma formação melhor do que alguém, supondo que haja, alguém que passou pela escola, mas se não tem como comprovar, isso te fecha muitas portas. Então, Rousseau, ele não teve, assim, ele não foi um professor universitário, por exemplo. Ele é um grande pensador, mas ele sempre esteve ali trabalhando duro para sobreviver, tá? Muito bem. O que não impediu de ser o Rousseau. Ele ganhou um prêmio, quando ele vai para a França, ele fica sabendo de um prêmio que é a Academia de Dijon, né? Dijon, uma cidade francesa, propôs um concurso para pessoas dissertarem sobre o tema. Claro, é recompensado e tal. A questão é a seguinte, proposta pela academia. O restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para aprimorar os costumes? Dizendo de outro modo, essa retomada toda, né, que houve a partir do Renascimento e tal, essa retomada, né, das ciências, das artes, isso realmente foi significativo para a sociedade? Isso aprimorou, isso melhorou os seres humanos? Isso trouxe progresso moral, trouxe progresso de fato? Uma pergunta. O Rousseau ganha esse concurso. Ele escreve uma obra chamada
Discurso sobre as Ciências e as Artes, que está aqui nesse volume da coleção Os Pensadores. Há várias obras dele aqui há vários títulos de obras dele que tem aqui nesse livro. E ele ganha com este texto aqui, ó. Este aqui, ó. Discurso sobre as Ciências e as Artes. É o texto que ele escreve para responder à questão proposta pela Academia de Dijon. E ele ganha. E sabe qual é a resposta dele? A resposta dele é negativa. Ele, como eu falei, ele é um iluminista na contramão, é um iluminista às avessas. Ele não é um otimista com o progresso, não é um otimista com aquilo que enchia os olhos dos iluministas, ele não concorda. Ele é um crítico disso. Então, a sua resposta ela é uma resposta que responde dizendo não, não contribuiu. O que é surpreendente para alguém do século XVIII. Só que a sua argumentação ela é tão coerente que ele ganha o concurso. Mas nós já temos aí meio que o perfil do Rousseau. Ele vai ser considerado, todas as suas obras, né? As suas obras todas têm essa característica. Ele é um crítico desse celebrado progresso, ele é um crítico da sociedade, ele é um crítico da dita civilização. Por quê? A gente vai ver em seguida. Bom, então, na contramão das esperanças iluministas, depositadas no poder da razão, o Rousseau não via com otimismo o desenvolvimento da técnica e do progresso. Ele não via. Não via. Não concorda. Então, é um cara diferente, é um cara destoante. Destoante, tá fora do tom. Vivendo na França e ganhou o concurso, e vai ganhar um reconhecimento, vai se tornar famoso, lido, e depois ele escreve mais outras obras, ganha um reconhecimento, embora permaneça pobre. Né? Você ser reconhecido por uma obra, você sabe que literatura, que escrito não dá dinheiro, pessoal. A não ser que você escreva essas coisas, esses mega sucessos recentes e tal. Você escreva um Harry Potter, essa coisa do entretenimento, que é a geração de vocês, né? Talvez até um pouquinho antes da de vocês. Leu e a galera curtiu, e vocês certamente leem muita coisa. Por falar nisso, pessoal, tem tantos livros aqui desse tipo que os meus filhos leram. Tem muitos livros aqui, sabe? Eu estou vendo aqui vários que eu acho que depois eu vou doar, porque eles já leram. Não é livro de estudo, é um livro de entretenimento. Então tem vários aqui. Mas uma coisa mais densa não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro. Dá depois que a pessoa morre. Então, quando as suas ideias são valorizadas, aí sim, aí vende, aí tal. Aí já fica para herdeiros ou cai em domínio público. Aqui no Brasil existe uma lei que o direito autoral ele dura até 70 anos após a morte do autor. Então, o cara, enquanto está vivo, sim, tem direito. Até 70 anos depois, os seus herdeiros têm direito, depois cai em domínio público. Então, qualquer um pode publicar, qualquer um pode vender, porque é domínio público. Bom, então, apesar disso, né, o Rousseau mesmo pobre, mas o reconhecimento o levou a ter contato com outros pensadores da época. Então, ele fez amizade com o Diderot, que é um filósofo francês, iluminista, é o cara que coordenou um projeto, que eu acho que vocês já ouviram falar, chamado Enciclopédia. Enciclopédia é uma publicação que, seguindo aquele otimismo, né, iluminista, os caras elaboraram um projeto, a Enciclopédia, que são volumes em que eles chamavam grandes filósofos, especialistas em certos assuntos, para falar a respeito. Então, como se fosse uma espécie assim, de dicionário, então escreve verbetes, palavra tal, aí o cara vai dissertar. Então, o Rousseau participou também da enciclopédia, escrevendo sobre música e, se eu não me engano, sobre economia política. Então, o Diderot era um dos coordenadores da enciclopédia, o Rousseau fez amizade com ele, e aí contato com outros intelectuais, inclusive uma espécie assim de rixa. Tinha um cara que era um cara bem nascido, rico e tal, um filósofo também do século XVIII, importante, francês, chamado Voltaire. Vocês ouviram falar nesse cara, né? Voltaire. O Voltaire, ele era meio
como a gente diz aqui, meio nojentinho com Rousseau. Tinha um preconceito com Rousseau, fazia, né, nas suas obras críticas ao Rousseau, sempre atacando esse lado do Rousseau, de ser pobre, alguma coisa assim. Pois bem, então Rousseau é um contratualista. A sua teoria também, ele escreveu uma obra chamada Do Contrato Social, e ele é, como Hobbes, como John Locke, ele é um contratualista. Então, ele vai ter elementos em comum com esses contratualistas. Por exemplo, a hipótese de um estado de natureza. Você já sabe o que é, né? Seria aquele momento primeiro, antes da sociedade civil se estabelecer. O que é a sociedade civil? Essa sociedade, que é a nossa, fundada em leis. Então, não havia leis. O estado de natureza é esse estado anterior, essa situação anterior. Vamos, então, falar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui no tópico, na página 272, estado de natureza e contrato social. Vamos lá. Rousseau examina o estado de natureza de maneira mais otimista do que seus antecessores contratualistas. Acompanharam aí? Vejam que o Rousseau é otimista aí, olha só. Rousseau não é um cara que é contrário ao progresso. Sim, ele é otimista com o estado de natureza. Para ele, digamos assim, o que é melhor estava lá, depois piorou. Então, o Rousseau examina o estado de natureza de maneira mais otimista do que seus antecessores contratualistas. Por quê? A gente viu a respeito do Hobbes que o Hobbes é pessimista com a natureza humana. O Rousseau, desculpa, para o Hobbes, o homem, lá no estado de natureza, é mau. O estado de natureza é descrito pelo Hobbes como uma situação de guerra generalizada, de todos contra todos. Todos querendo tomar o que é do outro, ninguém está seguro. Os bens que você tem são sempre alvo da cobiça de outros indivíduos. Então não há segurança, não há paz. É uma situação generalizada, marcada pela violência, pela maldade, pela ambição humana, pelos defeitos humanos. Enfim, pela natureza humana. A natureza humana é má. Essa é a visão do Hobbes sobre o homem. Então, Hobbes é um pessimista com a natureza humana. Ele é um pouco parecido nesse sentido, essa cadeira está rangendo, um pouco parecido com o Maquiavel. O Maquiavel também vê a natureza humana como sendo má. Como sendo má. O Rousseau não. Para o Rousseau, o homem é bom. O homem é bom. Tem até uma frase dele muito conhecida que diz, alguém sabe aí para pronunciar? Alguém lembra? Que expressa essa visão dele sobre a bondade humana? Alguém sabe? O Rousseau diz, o homem nasce bom. Alguém completa? O homem nasce bom. Quem completa? Ninguém? O homem nasce bom. Que mais? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então vejo que nesta breve frase, nós já temos uma prévia da sua concepção sobre a sociedade, por isso que ele é um pessimista com a civilização, e o contrário, ele vê esse estado de natureza como uma situação em que o homem, né, viveria muito bem, marcado por essa bondade natural. Então vejo que é diferente. Então Rousseau examina o estado de natureza de maneira mais otimista do que seus antecessores contratualistas. Vamos ver então como é que ele vê. Olha, os indivíduos viveriam em equilíbrio
com suas poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência. Como é que o Rousseau justifica esta bondade e esta ausência de conflitos? Pelo seguinte, ele vai dizer, no início, os indivíduos não são tão numerosos. Então, os homens são poucos, a terra é imensa e a terra é farta. A humanidade, no começo, ela não é sedentária. A agricultura, os bens, a propriedade não existe ainda. A terra é de todos. Então, os grupos, quando há, em geral, os indivíduos são isolados. Para comer, existe fartura, existem as frutas, pode matar um animal. Não há necessidade de ambicionar, de tomar algo do outro. Nesta obra, tem uma obra dele muito famosa chamada Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, que eu vou chamar só de Discurso da Desigualdade. Nessa obra ele diz, bom, imagina que eu sou um indivíduo desses, estou ali, eu vi uma fruta que eu quero, chega um outro e quer me tomar. Eu não preciso entrar em conflito com ele, eu vou pegar uma outra. Não tem por que entrar em conflito, não há aquela situação de guerra de todos contra todos. A vida humana, né, num espaço imenso, a natureza próspera, farta, né, não tem por que entrar em conflito. Então, não havendo necessidade de conflito, não há problemas entre os seres humanos. Na medida que isto vai aumentando, vai tornando-se mais complexa, aí sim passa a haver. Hoje nós estamos chegando, eu acho que não chegamos ainda, talvez, mas estamos perto. Eu sei de alguns anos atrás, nós éramos 7 bilhões de pessoas no planeta. 7 bilhões, é muita gente. Muita gente. Nós, no Brasil, somos cerca de 220, talvez, milhões, não estou certo também. Mas nos anos 70 havia uma música de Copa do Mundo que eu ouvi depois, né? Eu era muito pequeno, em anos 70, mas a música ficou. Eu acho que ela diz assim, acho que 20 milhões ou 40 milhões, 40 milhões em ação para frente, Brasil, do meu coração. Estava falando dos brasileiros, dos torcedores. Então, eu acho que é 30 milhões, 20 milhões, 30 milhões de brasileiros. Talvez 90, não lembro direito. Mas hoje são 200 e tanto. Então, há um aumento da população. Lá no começo era pouco. Então, há muito recurso natural, há muita comida, há fartura. Não tem por que os homens entrarem em guerra. Outra coisa, a terra é de todos. Sabe quando surge o problema? O grande problema que vai gerar uma insatisfação é aqui. Vamos voltar ao trecho e ver a sequência. Os indivíduos viveriam em equilíbrio com suas poucas necessidades, apenas necessidades de comer, se alimentar, dormir, e não tem por que disputar com ninguém, né? A fartura para todos. Cuidando da própria sobrevivência, até, aí que vem um problema, até o surgimento da propriedade. É quando alguém, diante daquilo que era de todos, alguém se apossa de algo. O Rousseau fala no Discurso da Desigualdade e diz assim, o primeiro que, tendo cercado um terreno, e disse, isto é meu, e contou com a ingenuidade dos outros que aceitaram, este é o fundador da sociedade e é o inventor da propriedade privada e, consequentemente, da desigualdade. Aí surge a desigualdade social. Quando um tem e o outro não tem. É uma situação hipotética, apenas para ilustrar. Se no momento inicial não há donos, a terra é de todos, então quem começou a desigualdade foi o que se apossou de uma parte e disse, isto é meu. Então vejo que aquilo que em Locke é um direito natural à propriedade, aqui em Rousseau é uma farsa. É uma farsa. E aí essa concordância, nessa proposta, bom, isso é meu, ninguém pode entrar, ninguém pode mais usar, ninguém pode. E os outros aceitaram, isso aqui funda, né, a desigualdade social, funda a sociedade, estabelece, portanto, um pacto, uma espécie de contrato, em que o rico, aquele que tem, é o único beneficiário. É o único beneficiado. Então, o rico vai dizer, vamos fazer um contrato,
todos respeitam tudo que é de todos, mas, na verdade, ele está se beneficiando. Então, é um modo, né, de ludibriar. Então, a lei, né, o governo que vai garantir a lei, é, na verdade, para protegê-lo. Não é para proteger a todos. Embora, no discurso, diga, todos agora tal, são iguais, mas, na verdade, está protegendo aquilo que é seu contra os que não têm. Então, essa é a tese do Rousseau primeiro. Tá? Então, continuando o texto, né, voltando aqui, até o surgimento da propriedade, quando uns passam a trabalhar para outros, gerando escravidão e miséria. Já vou encerrar, ler o último trechinho. Rousseau cria a hipótese de um homem que teria vivido tranquilamente antes de socializar-se, até ser introduzida a desigualdade que o corrompeu. Então, a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esse homem hipotético que viveria nessa situação primeira, ele vai chamar de bom selvagem. É o bom selvagem. Trata-se, portanto, de um falso pacto, este primeiro, em torno da propriedade, que coloca as pessoas sob grilhões, sob prisões. É uma metáfora. A outra frase famosa do Rousseau, ele diz assim: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. Encontra, né, sob grilhões, as correntes que aprisionam. Correntes da convenção, não são correntes físicas, propriamente dita. Né? Trata-se, portanto, de um falso pacto que coloca as pessoas sob grilhões. Há que se considerar a possibilidade de outro contrato verdadeiro e legítimo, pelo qual o povo esteja reunido sob uma só vontade. Então, partindo desse primeiro contrato, que beneficia apenas o rico, roubando, né, o que é de todos, o Rousseau vai propor um outro contrato, que aí ele expressa essa sua tese na obra O Contrato Social, que a gente vai ver a partir da semana que vem. Tá? Mas, a princípio, o que nós temos por hoje? A concepção de Rousseau como sendo um pessimista com o dito progresso. Por quê? Porque esse progresso vai sempre proteger, né, vai manter, vai gerar e manter a desigualdade, portanto, a exclusão, vai gerar poucos privilegiados, a grande maioria fora, né, dos bens, mantida à distância, sempre com justificativas. Depois eu exploro melhor isso. Surge a lei para proteger quem tem e para manter quem não tem, pobre, na miséria, afastado. Então, por isso que ele vai ser um pessimista. Não houve progresso, ao contrário. Partindo da tese de que o homem vivia livre, né, em abundância no estado de natureza, a entrada na sociedade foi uma perda. Então, e também um processo de corrupção. O homem nasce bom, a sociedade corrompe, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. Ok? Bom, deu para ter uma visão geral do contexto do iluminismo, da posição do Rousseau, e aí pergunto se deu para acompanhar. E se alguém tem perguntas, alguma observação a fazer, sendo o caso, pode fazer, pode falar no microfone, pode escrever, e não sendo o caso, pode colocar o nome